essa aula, né, que é de revisão, é bastante coisa. Mas nós vamos dar conta. Eu vou falando, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, daí pergunte. Ai, por que já quer chorar, Loren? Ah, pare! Ah, ai, que muita coisa. Não, parece, mas é ó, tudo igual, né? É tudo parecido. Ai, já vai chorar, mas ai, até parece. Nós não temos motivo de chorar. Nós estamos estudando, fazendo as nossas coisas, tocando a vida. Então não tem motivo de chororô aqui. É agora que eu consegui ver a tua mensagem. Sério? Então, vê o que você aguenta, tá? Vê o que você aguenta aí, tá? Ok? Para ver se você consegue assistir a aula. Senão, você pega a aula depois. A gravação. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir. Quem é que está com o problema da internet? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa revisão. Tá? Então, a nossa aula começa lá na aula 6, tá? Eu acho que é na aula 6, deixa eu ver. Se é na aula 6. É. Aula 6, então nós temos lá na aula 6. Ah, a Fernanda tá. Então, a Fernanda, depois, qualquer coisa, ela assiste, vai ficar gravada, eu vou colocar lá no AVA. Então, quem não fez atividade 6, ainda faça, que era sobre a palestra lá que nós tivemos sobre surdez. Então, eu vou de aula em aula agora, tá? E vou colocando o material e a pergunta. Se alguém tiver dificuldade de estudar no AVA, vai ter aqui no Skype, tá? Então, aqui, ó, né? Vai ter aqui no Skype, que apresenta os pontos principais da palestra. Então, eu vou começar a revisão dessa aula, que eu coloquei lá um slide, tá? Um slide. Então, vamos revisar aqui. Aula 6. Tá? Então, eu vou explicar a aula 6. A aula 6, então, era sobre a questão da surdez. Nós tivemos lá um palestrante, depois, no outro dia, né, na outra quinta-feira, eu acabei explicando sobre a aula, tá? Então, sobre a surdez. Porque daí ele falou sobre a surdez, tá? Ele falou sobre a surdez, e daí eu deixei a aula sobre o cego na outra aula, tá? Então, aqui, né? Essa aula é sobre deficiência visual da realidade, mas o menino veio e falou sobre a questão do surdo, né?
E também nessa aula tinha um artigo sobre cegos, tá? Um artigo para contemplar a aula aqui sobre a questão da cegueira. Daí, quem tiver interesse, depois dá uma olhada também no artigo. Então, a deficiência visual, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a cegueira é o quê? A acuidade visual menor do que 3/60%. Quem vai definir a cegueira é o médico, o oftalmo, onde você vai lá e faz um exame, né? Além de definir aqui a incapacidade acentuada, tá? Além de definir aqui a capacidade acentuada, a questão aqui do sistema Braille, né? Então, a maioria dos cegos, eles são alfabetizados pelo sistema Braille, tá? E depois, eles também vão utilizando os ledores do computador, tá? Os ledores aqui na área de computação, tá? Bom, o Braille, né, foi criado em 1825 na França, tá? Conhecido como meio de leitura escrita das pessoas cegas e é usado até hoje. As crianças cegas, elas vão para o ensino comum e elas têm um atendimento no contraturno na área de Braille, tá? Na área de Braille. Bom, pessoal, Braille é o quê? É o registro desse sistema. É realizado aqui no meio de raclete, da pulsão ou de uma máquina de escrever. Aqui tem os modelos na figura. A deficiência visual, né? O cego total, ele vai precisar de um material em braille ou em CD, digital, auditivo, ou ele vai ter que ter um ledor, o JAWS, ou o 2Vox, ou o MDV. Nós temos que entender que, para ele usar JAWS, 2Vox, né, usar essas questões aí, usar essas questões aí de Braille e tal, né, de JAWS, ele já tem que estar alfabetizado, tá? Para ele poder se apoderar, né, de um computador. Ele pode ser alfabetizado junto com o computador também, porque o que acontece? Eu tenho uma aluna que eu auxilio, e ela é cega, ela tem muita dificuldade, ela já é uma senhora, e ela tem muita dificuldade de lidar com o computador. Então, o ideal já é alfabetizando já com o computador. Visão subnormal. Também pode usar o lupa, material digital em audiovisual, tá? Ou JAWS, ou 2Vox, ou material ampliado. O deficiente visual, ele tem que acompanhar a questão da tecnologia, mas ele precisa de quê? De um guia vidente, de um ledor escriba, Então, o cego, ele vai precisar do apoio. De repente, você vai ter que fazer prova oral, ou ela pode gravar a aula para ela escutar de novo, ou filmar, enfim. Quando tiver alguma figura, alguma coisa, você vai ter que explicar, trabalhar a questão tátil, fazer com que a pessoa coloque a mão. E para guiar o cego, sempre um passinho para frente, né? Você dá o cotovelo, o braço, para ele não cair, tá? Deficiente físico aqui. Se caracteriza por quê? Por uma interrupção do movimento dos membros superiores. Deficiente físico, ele depende aqui da dificuldade dele. Pode ser que ele tenha, eu não gosto de falar só, né? Talvez ele só tenha aqui a dificuldade na questão de andar, de caminhar, tá? A acessibilidade aqui, né?
Então, nós temos que pensar em banheiro, em carteira, em mesa, se ele precisa de um computador adaptado, tá? Ou se ele vai precisar aqui de uma tecnologia assistiva, tá? Numa tecnologia aqui assistiva, ok? Bom, pessoal, o deficiente intelectual aqui, tá? Ele diz respeito aqui às pessoas que apresentam um funcionamento intelectual baixo da média, com limitações, com habilidades relacionadas aqui à comunicação, ao autocuidado, às relações sociais, ao desempenho da família, à independência, ele tem aqui ele vai ter dificuldades aqui na escola, enfim, no geral, tudo vai depender do nível da deficiência intelectual dele. Pode ser menor de 20, profundo, entre 20 e 35, agudo grave, entre 36 e 51, moderado, entre 52 e 67, leve. Quem vai dar o diagnóstico de deficiente intelectual, tá? É uma equipe interdisciplinar, tá? É uma equipe interdisciplinar aqui. O deficiente intelectual, nós temos que ter aqui um olhar para ele, um olhar diferente, tomar cuidado, porque às vezes ele é leve, mas ele tem dificuldade aqui na questão do pensamento lógico matemático aqui, tá? Então, esse slide, na realidade, ele é um resumo, de várias deficiências aí que nós trabalhamos em outras aulas, tá? Aqui tem na aula 6 a gravação, aí nós pulamos para a aula 9, que era deficiência visual, a deficiência visual e a lei aqui da inclusão. Da aula 6, nós pulamos para a aula 9. O que a aula 9 é? Apresente os principais pontos da lei de inclusão que se refere ao atendimento, ao papel da escola e à sociedade. Então, o que eu coloquei lá? Eu só coloquei a lei da inclusão, né? E a aula 6, que eu acabei de falar, tá? E a aula 6, que eu já acabei de falar, que era a aula 6, tá? Então, parece que tem muito material, mas não tem, porque eu repeti a aula, lembra? Que não deu para eu falar, não deu tempo, né? Vocês tiveram lá o palestrante, né? Que vocês gostaram bastante. A questão aqui da lei de inclusão. Cadê? Ah, tá aqui. Então, eu vou fazer um comentário da lei de inclusão, mas, se vocês forem ver, a lei de inclusão, nós discutimos bastante no primeiro bimestre, tá? Foi bem discutido aqui no primeiro bimestre. Então, eu vou fazer um pouco de referência aqui à lei, tá? Então, aqui. A questão aqui da lei de inclusão. Então, a lei de inclusão, ela é a 13.146, de 6 de julho de 2015, tá? Ela traz aqui a questão dos direitos humanos, as funções, os fatores socioambientais, a questão da limitação, a igualdade. Eu não vou discutir aqui a questão da igualdade e da discriminação, porque nós já discutimos bastante, o atendimento prioritário, tá? Os direitos aqui à vida, o poder aqui, os direitos à habilitação e à reabilitação. Então, tem direito a um diagnóstico, a um tratamento, a um acompanhamento, juntamente com as especificidades
as necessidades de cada deficiência, tá? O direito aqui à saúde, a questão aqui do SUS, né, do Sistema Único da Saúde. O Sistema Único da Saúde tem coisas boas, tá? Tem coisas ruins, e podia ser bem melhor, né, se ele não fosse foco, né, de tanta corrupção aí, que é bom nem comentar. Nós temos as campanhas de vacinação no Brasil, olha, são as melhores que tem no mundo, vocês podem ter certeza, tá? A questão aqui do atendimento, né? Bom, em relação à educação, que é o nosso foco. Então, a educação tem que assegurar, né? Criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar esse estudante. Dentro do quê? Dentro das suas especificidades, trabalhando aqui com a flexibilização curricular, avaliação constante de toda a equipe, direito à moradia, e aqui tem os dispositivos gerais aqui da lei, tá? Então, essa era a aula 9. Agora nós vamos para a aula 10. A aula 10, eu falei sobre a deficiência física e intelectual e a lei da inclusão, que na realidade eu já comentei, mas eu vou dar mais uma reforçada aqui, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver, tem muita coisa que eu repeti. Porque daí atrasou, daí teve palestra, enfim. Ó, pessoal, aqui, ó. Apresente a definição de deficiência intelectual. Então, o material que eu coloquei nessa aula, eu coloquei a lei de inclusão, novamente, e o slide 7, que praticamente eu já trabalhei, mas eu vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que eu não comentei na aula 7, no slide 7. Então, eu estou colocando aqui, pessoal, no Skype, bem certinho a aula, tá? Oi! Tá? Certinho a aula, que deu problema no AVA, vocês podem entrar aqui no Skype e estudar. E eu vejo quando o aluno entra, tá? Eu tenho uma turma que eu dou aula numa outra instituição, que nós não temos um sistema assim para colocar os vídeos. Então, as meninas entram aqui direto para estudar, às vezes elas batem um papinho comigo, sem problema nenhum, tá? Por isso que eu gosto do Skype. Pessoal, aqui, ó, deficiência intelectual, né? Então, eu vou fazer mais uma revisão desse slide, né? Segundo a PAI, a deficiência intelectual diz respeito a quê? Ao baixo nível, as limitações em relação a relacionamento. Aqui, ó, de novo, vai repetir a tabelinha, o olhar que nós temos que ter, hello, tá? E aqui eu coloquei, além disso, eu coloquei outros slides aqui. Segundo Piaget, o que é a deficiência? Uma estrutura cognitiva inacabada, decorre de quê? De uma ação do sujeito, de pares, da questão das estruturas cognitivas. Então, Piaget coloca muito a questão de quê? De que a aprendizagem, o estudante tem que ter estruturas mentais, fazer as conexões, e, logicamente, que a pessoa com deficiência intelectual, ela acaba não fazendo isso. Vygotsky, né? Tem dificuldades aqui de quê? O deficiente de pensamentos abstratos, ele vai aprender mais pelo concreto. 87% das pessoas
com aprendizagem lenta, 13% terão muito mais dificuldade na escola. Por isso que eu falo que nem todo mundo vai aprender aqui ler e escrever. Então, tem que pensar em quê? Na profissionalização desse deficiente. Então, habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, a participação de interações, saúde, contexto, tá? O que deve ser observado aqui no diagnóstico? O funcionamento intelectual, o comportamento, tá? E a idade, né? Às vezes a idade não condiz com aquele comportamento. Eu tinha um menino que eu atendia, gente, ele tinha um corpo de homem, 19 anos, ele fazia assim, Didi, ô Didi, 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 né? Com comportamentos bem infantilizados. Campos envolvidos. Isso aqui serve para todas as deficiências, todos os transtornos, todas as especificidades, que é escola, professor, família, apoio, sociedade, todos trabalhando unido em prol do bem-estar. Tá? Medidas proveitosas aqui. Tá? Envolva aqui colegas, aprendizagem, forma de grupos, trabalho em pares, preparar versões significativas, materiais que ele dê conta, aprenda tudo o que puder, reconhecer o seu empenho, desenvolver aqui as competências, trabalhar com os pais, tá? Estimular o raciocínio lógico-matemático, estimular a percepção, discriminação, generalização, motricidade, independência, autonomia, habilidades sociais, comunicação. Como tratar pessoas com deficiência? Igual, tratar igual, tá? Mas sempre, né, ser firme, fazer com que ela se capacite, né? Tá? Então, essas primeiras aulas aí, praticamente, foram todas aí o mesmo assunto, tá? Aula 11. Aula 11 foi sobre o autismo, tá? Aula 11 foi sobre o autismo, tá? Explique o que é transtorno e o transtorno espectro do autismo. Então, quem não fez, vamos fazer ali. Aqui eu coloquei, né? Muita coisa aqui que eu coloquei, pessoal, é mais para intuito, tá? É intuito aqui de conhecimento. Eu coloquei a legislação do autismo, a lei da carteira de identidade, Aí eu coloquei aqui o que é desenvolvimento, porque vocês tinham me pedido sobre os sinais de alerta, tá? Mas isso aqui era material de apoio. Aí tem aqui o artigo, né, sobre autismo, tá? Tem um artigo aqui sobre autismo. Então, aqueles outros 3 materiais lá, era só material de apoio mesmo, tá? Nós vamos ter aqui, e nós vamos ter transtorno, deixa eu ver. Cadê? Ah, tá aqui. E o slide, tá? Então, o artigo sobre autismo. O artigo aqui sobre autismo. O transtorno de espectro do autismo, o TEA, né? Do reconhecimento à inclusão ao âmbito nacional. Aqui ele vai citar as leis de inclusão, tudo igual que nós já vimos. Vocês vão perceber que esse assunto, ele acaba se repetindo. Tá? Vou explicar agora o slide, tá? De quem quiser abrir, abra o slide lá para acompanhar. Tá? Então, aqui, ó.
Educação especial, né? Então, qual é o papel da educação especial? É trabalhar esse indivíduo de maneira global, atender tanto a escola especializada quanto a inclusão, é atender as pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades aqui, superdotação também, né? E os deficientes. As escolas especializadas, elas vão ter o trabalho mais direcionado, tá? E a inclusão, ela é dentro do ensino comum. O que é transtorno? É um conjunto de sintomas, comportamentos, reconhecidos aqui, na maioria dos casos, o sofrimento. É necessário que se aprofundar os estudos sobre aprendizagem, sobre o sentimento, ampliar as intervenções. Então, nós vamos ter aqui o autismo, síndrome de Rett, transtorno, síndrome de Asperger, que muitos autores estão apagando esse síndrome de Asperger, colocando tudo no autismo, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global do desenvolvimento sem autoespecificação, tá? Então, o que é o transtorno do espectro do autismo? É um prejuízo no desenvolvimento, na interação social e na comunicação, tá? Ele pode haver aqui um atraso, uma ausência no desenvolvimento da linguagem. Naqueles que possuem, pode haver aqui um uso estereotipado, repetitivo, uma linguagem idiosincrática, né? Ele repete, vai chover, vai chover, vai chover. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Bonito, 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 fica assim repetindo. O repertório restrito, tá? Tem que ter rotina aqui. Rituais não funcionam, são rotinas. Tem que falar tudo no concreto, ele não entende, ele não consegue interpretar uma coisa subjetiva. Pode ser levantado alguma hipótese antes dos 3 anos? Pode, tá? Mas sempre ele vai ter aqui, depois dos 3, sempre a partir dos 3 anos vai ser diagnosticado. Tá? Ele tem atrasos aqui, a questão da interação social, da comunicação e da imaginação. Nós temos aqui a síndrome de Rett, que é uma questão bem complicada, geralmente ela é degenerativa, vai afetar a desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, tá? Cefálico, ok? As causas da síndrome de Rett, ela é bem clara, porque é o desaceleramento do crescimento do perímetro cefálico. Do autismo, nós não temos clareza ainda das causas, tá? Pensa-se, né, que é uma questão neurológica, mas nós não temos aí a comprovação na totalidade. Síndrome de Rett, a perda das habilidades voluntárias, não adquiridas, aqui um desenvolvimento do movimento estereotipado, ela vai voltando para a postura na vida intrauterina, ela vai se encolhendo, ela tem aqui o interesse social, ela não tem interesse social, geralmente ela nasce normal e ela começa a partir dos 3 anos ou antes, a família já perceber alguma característica. Ela tem um prejuízo severo na expressão, na receptividade, tá? Após os primeiros 6, 2 meses, a família já pode perceber alguma coisa, tá? Presença de crises convulsivas, desaceleração, perda temporária aqui de interação social, geralmente é em menina, tá? Eu, particularmente, eu não conheci nenhum menino com síndrome de Down. O transtorno aqui de Asperger é um como eu já falei, tá?
esse termo tá para cair na totalidade, mas eu procuro sempre falar dele também, como eu já expliquei para vocês, que ao meu olhar existe diferença, sim, entre quem tem autismo e quem tem transtorno de Asperger. Então, o que é esse transtorno de Asperger? Que é um prejuízo persistente da interação social, o desenvolvimento de padrões repetitivos. Tem um início mais tardio do que o autismo, é percebido mais tarde. Por quê? Porque tem áreas que ele é bem inteligente. Deixa eu ver. Professora, por que é mais difícil de se diagnosticar o autismo em meninas? Ah, tá. Assim, olha. Depende das características, né, Samanta? Depende, assim, da educação, né? Isso aí, alguns pesquisadores estão trazendo essa questão, mas isso não é confirmado, tá? Não é confirmado, tá? Porque assim, ó, como está o autismo de uns 5 anos para cá, apareceu muitos casos de autismo, tem muita gente pesquisando. Então, tem gente pesquisando sobre a questão do comportamento dos meninos, comportamento das meninas. Será que é neurológico? Será que é alimentação? Será que é porque a mãe se drogou? Enfim, tá? Mas, assim, ó, em relação a isso aí, nós não temos, assim, nada muito claro, tá? Mas o que se pensa é isso, que as meninas, às vezes o menino ele é mais retraído, tá? Mas nós não temos, assim, uma coisa muito clara. Bom, pessoal, atrasos motores aqui, transtorno de Asperger aqui. Diferente do autismo, pode existir atrasos, desenvolvimento cognitivo, na linguagem, tá? O comprometimento aqui na adaptação, na interação social. Então, aqui nós temos aqui na figurinha, ó, dificuldade de interação social, falta de imaginação e criatividade, interesse obsessivo por um objeto, alteração de rotinas, né? Já se desequilibra, tá? Então, essa é a professora, tem uma série de investigação que ele é bem interessante. Uhum, muito bom. É do doutor, né? Daquele que era médico. Bem isso. É muito bom. Tá? Então, aqui, 11. Aula 12 era a palestra. Daí eu coloquei aqui um artigo sobre síndrome de Down, né? A aula 12 aqui era para comentar sobre o síndrome de Down. É muito bom. Eu adoro ele. Eu gosto bastante dele. Bom, vamos lá então. Aí aqui eu só coloquei um artigo, tá? Sobre síndrome de Down. Vamos ver aqui, ó. Um artigo, né? Eu expliquei na última aula para vocês, mas eu vou explicar agora também, né? Um pouco sobre síndrome de Down. Tá? Então, aqui, o transtorno, a síndrome de Down, a etiologia, as características e os impactos aqui, tá? Então, a síndrome de Down é uma desordem genética do cromossomo 21, que causa aqui algumas características marcantes comuns a todos
que trazem essa síndrome. Um retardo mental, uma boca pequena, olhos puxados, cabeça arredondada, uma questão aqui. Como que vai se diagnosticar? Pode ser diagnosticado já na vida intrauterina, tá? Por quê? Se investigar aqui na vida intrauterina, você vai observar o que aqui, tá? Já vai poder preparar essa família, essa mãe, psicologicamente, tá? Psicologicamente. Quando a criança nasce, mesmo assim, é feito o exame do pezinho, para avaliar aqui o nível. Então, a síndrome de Down é uma normalidade, que é a trissomia do 21, tá? O diagnóstico pode ser feito, na vida intrauterina, tá? Então, vai perceber o que aqui? Que a criança, ela nasce com uma hipotonia, ela não tem muita expressão, geralmente, ela não chora quando ela nasce, tá? Então, ela já precisa necessariamente ir para a estimulação necessária, E nós temos aqui os tipos de síndrome. Síndrome de Down mosaico, que é uma leve, tá? A parcial, que é a moderada, tá? E daí nós temos, então, a severa, tá? A severa. O diagnóstico, geralmente, o diagnóstico é feito através de testes genéticos, de DNA e tudo, Por que nasce uma criança com síndrome de Down? Há muito tempo atrás se pensava que criança com síndrome de Down só nascia com pais mais velhos. Então, se a mãe tinha acima lá de 35 anos, tá? E o pai tivesse lá acima, a idade acima, então teria esse risco. Mas hoje nós sabemos que tem muitas jovens aí que têm síndrome de Down, tá? Que têm filhos com síndrome de Down. Então, a síndrome de Down tem uma identidade hoje. Geralmente, ela não vai para a escola especializada, ela vai para a escola comum, mas lembrando sempre que quem decide são os pais, se esse estudante vai ou não para o ensino comum, tá? Então, a inclusão, deles na rede comum é muito importante, fazer todo um trabalho aqui de processo de alfabetização, de socialização. Então, nós temos hoje muitas clínicas, muitos médicos já especialistas em síndrome de Down. É diferente da questão do autismo. O autismo, eu diria que nós ainda estamos gatinhando, Mas se você observar a evolução que nós tivemos em relação à síndrome de Down, é muito significativa. Igual ao cego, quanta coisa, igual ao surdo, quanta coisa que já evoluiu. Mas o autismo, eu diria que nós temos aí um grande caminho, tá? Um grande caminho a percorrer nesse sentido, porque o estudante com síndrome de Down, gente, se ele for bem trabalhado, bem estimulado, salvo aquele que tem algum problema de saúde, que às vezes ele pode nascer com problema cardíaco, com problema respiratório, devido à trissomia do 21. Isso não quer dizer que todos vão ter problema cardíaco. Então, às vezes, ele fica muito doente, fica muito internado, vai muito para o hospital, tem uma saúde fragilizada, ele acaba aqui tendo também
um atraso no processo de estimulação. Mas eu trabalho com síndrome de Down há muitos anos, e você vê o quanto que esses danadinhos, tá? Quanto que esses danadinhos aí evoluem, tá? Pessoal, aula 13, que foi a última aula, a aula passada, tá? Vocês vão ver que não tem muito material, pessoal, porque teve feriado, teve palestra, então, tá? Então, a aula 13, na aula, é o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global, altas habilidades, superdotação e práticas inclusivas aqui. Lembrete, né? Apresente 2 práticas inclusivas. Então, o que eu coloquei lá de material? Eu coloquei a aula 8 e práticas inclusivas. Professora, uma dúvida. Pois não. Em relação a essa atividade aí, para apresentar 2 práticas, né? Podia ser com qualquer tipo de ou transtorno ou deficiência, qualquer tipo. Exatamente. Eu deixei aberto. Por isso que Aham. eu não especifiquei lá para vocês. Ok. Quem fez, eu já olhei, só se colocaram hoje, tá? Tá. Aham. Deixa eu ver aqui, ó. Do William eu corrigi, Loren, Karine. Eu já corrigi, porque eu tô com a Ava aqui aberta, tá? Então, pessoal, quem não fez as atividades, você pode escolher para surdo, para cego, tá? Para Beleza. quem, né, deficiência que você achar. Então, aqui, ó, eu coloquei um artigo sobre práticas inclusivas, e tem aqui no artigo, e se você pesquisar, meu Deus, tem uma infinidade, né? Por isso que eu falo, né, quanto que nós evoluímos. Há 5, 6 anos atrás, eu dava aula de inclusão e educação especial, mas nos poucos livros que nós tínhamos. Hoje você tem uma infinidade de artigos publicados, de trabalho, de pais engajados, de professores, de depoimentos, né? Então, cada vez mais nós estamos ganhando mais. Ele está aprontando, Samanta? A Samanta está se divertindo lá, tá? Então, hoje, Tá, né? professora, hoje todo teclado, quase que mandou um monte de coisa. Então, ele está aprontando, ó. Tá. Então, você vai ter uma infinidade aí de material. Pessoal, vamos lá, que essa aula é meia, né? Então, eu não vou dar conta hoje. Então, o transtorno aqui desintegrativo da infância. Então, é uma regressão de múltiplas áreas aqui de funcionamento, de perdas, de habilidades, da questão da linguagem expressiva, receptiva, habilidade social, comportamento adaptativo, né? Aqui a questão dos déficits sociais, a comunicação, o comportamento, a questão do observado também em autismo. Por isso que eu falo, tem que cuidar, né? Quem é o médico que está dando esse diagnóstico? Ele pode confundir aqui as coisas, né? Após 2 anos até 10 aqui, os transtornos metabólicos, as condições neurológicas, tá? A questão aqui comum do autismo, o transtorno global aqui do desenvolvimento, nas especificidades aqui do prejuízo de interação social, de comunicação, não ter dificuldade aqui de se comunicar, interesse, atividades repetitivas, estereotipadas aqui, o transtorno global do desenvolvimento, aqui a questão da especificação, tá? Da questão aqui da satisfação, do diagnóstico do transtorno global aqui do desenvolvimento. Então, nós podemos ter esquizofrenia, transtorno da personalidade esquizótica,
né, o transtorno da personalidade esquiva, ou uma psicose, né? Então, aqui, nesses transtornos, o diagnóstico é bom ter o quê? Uma equipe interdisciplinar, e principalmente aqui, nesses casos, nós termos aqui, tá? Um psiquiatra também, tá? Bom, altas habilidades e superdotação. Então, as altas habilidades e superdotação aqui, nós temos aqui o quê? Um desempenho acima da média. Geralmente em 2 características ou mais aqui. Então, capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica, pensamento criativo, capacidade de liderança, artes, a capacidade psicomotora aqui, a questão das altas habilidades e superdotação, dentro do contexto escolar. Bom, por que ele vai ter altas habilidades e superdotação? Pode ser que ele foi altamente estimulado pelo meio, ou ele já trouxe na memória genética, na genética dele. Pode ser uma questão hereditária? Pode. Ele pode trazer aqui uma questão hereditária, ou ele foi estimulado. Quem vai diagnosticar essas altas habilidades e superdotação? O ideal é uma equipe interdisciplinar, né? Mas quem vai bater o martelo é o psicólogo, que ele vai aplicar um teste, os testes de inteligência, que um deles é o VISC, ou outros, e também o neurologista, que é interessante avaliar, tá? Então, aqui no contexto escolar, às vezes, ele também tem transtorno. Por quê? Porque ele não tem altas habilidades naquele assunto da escola. Ele tem altas habilidades em outras áreas de interesse. Aí ele vai para a escola e começa a perturbar, tá? Então, aqui os motivos, pode ser uma herança biológica ou estimulação. Alguns aprendem a ler mais cedo, outros não, outros aprendem atividades diferentes, tá? São mais questionadores, às vezes tem problema aqui de bipolaridade, de bater de frente, de se achar vítima, que não são aceitos, tem interesses diversos, então por isso que às vezes ele precisa fazer um tratamento psiquiátrico, ele precisa fazer um tratamento aqui para ele focar, tá? A hiperatividade aqui, né? Às vezes ele prefere companhias com pessoas mais velhas, são motivados a pesquisar o incomum. Tem um menino que eu atendi que ele só gosta de dinossauro. Uma época eu atendi o que já faz muitos anos, que era só inseto. Tudo que você imaginasse sobre inseto, ele sabia, ele dava aulas sobre isso, tá? Então, ele apresenta eficiência em uma área ou 2. Isso não quer dizer que ele tem altas habilidades em tudo aqui. Seus objetivos devem ser direcionados, deve ser trabalhado aqui a sua persistência, tá? Tem que ter aqui uma flexibilidade, uma conduta pedagógica dentro da flexibilização, dentro dos talentos dele, oportunizar ele aqui a estudar, a trabalhar, tá? Ter aqui a questão das altas habilidades, o planejamento, as atividades paralelas, diferenciadas, estimular ele a participar de projetos, de pesquisa, fazer atividades culturais. Às vezes você dá um projeto diferenciado para ele ter aula no contraturno. Então, nós temos aqui as classes, né, para superdotação. Tem projetos também que são desenvolvidos aos sábados, finais de semana,
ele ir para uma classe aqui de altas habilidades e superdotação. Às vezes ele precisa de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta. A questão da aceleração da pessoa com altas habilidades e superdotação depende, tem que ser feita uma análise aqui, um estudo, juntamente com a equipe pedagógica, com a mãe, porque às vezes é uma faca de dois legumes que eu falo, né? Pode não dar certo lá na frente, porque ele pode ter um desenvolvimento intelectual, mas ele tem uma imaturidade do psique, relacionada à afetividade, às relações aqui, tá? Aqui, né, o modelo dos 3 anéis aqui. A habilidade acima da média, a criatividade e a motivação. Equipe interdisciplinar aqui. Tá? Então, o ideal nós temos aqui na prefeitura os CEMAIs, né, que tem uma equipe interdisciplinar, mas eles acabam não dando conta de tudo. Nós temos o Instituto Pelé, tem algumas instituições ONGs aí, né? Bom, vamos às práticas inclusivas. Nós temos aqui o método TIT, que foi criado em 1972, tratamento para autistas, crianças com déficit de relacionamento, na comunicação, tá? O professor aqui, o diretor da Universidade de Carolina, né? Então, começou a adotar em 1994. É um programa, eu acho, muito bom, tá? Deveria de ser colocado nos currículos da escola. A Prefeitura de Curitiba, ela trabalha com o ABA, que é um método parecido com o do TIT também. Tem algumas coisas aí que diferenciam. Então, ensinar a relação entre causa e efeito, incentivar a comunicação, estimular essa criança, sempre das coisas mais simples para as mais complexas, tá? Promover aqui, tá? Apresentar aqui a questão da visualização, manter a rotina com flexibilização, respeitar a individualidade, ensinar aqui habilidade às situações mais próximas. Então, o método TIT, ele vai favorecer aqui o controle do comportamento, né? Porque cria estudantes, pessoas que têm transtorno, é muito difícil de você controlar o comportamento. Então, o ideal, né? O ideal aqui é você o quê? Trabalhar, né? Trabalhar com a rotina. Então, quem tem transtorno, tirou da rotina, complica. Administrar sequencialmente, tá? Ele tem um padrão aqui. Ele foi criado para atender os autistas, mas você pode usar em qualquer transtorno. Então, aqui ele tem uma rotina, ó, tudo com fichinha. Aqui, atividades do método TIT, tudo no concreto. De acordo aqui com a expressão dele, as tampinhas, vai fazer aqui, separar aqui jogos concretos, tá? Outro joguinho, aqui, ó, atividades do método TIT. Sempre você vai trabalhar com um jogo mais simples, depois você vai para o jogo mais complexo. Atividades aqui, tudo separadinho, as coisas dele no lugar, ó, né? Tendo aqui as figurinhas, pode colocar. Aqui os talheres, então você vai ensinar ele a separar o garfo, a faca. Daí, às vezes, você faz esse exercício várias vezes até ele aprender. Bom, pessoal, comunicação. Apareceu para mim ali que a Lori ativou o mudo do... Apertei sem querer, professora, pelo amor de Deus, me perdoa.
Ah, faz tempo? Não. Não. Não, foi 15 segundos. agora, prof. Ah, acontece. Ah, nem faz mal. Ô, lá, ontem eles me derrubavam, os alunos. Eu acho que eles não estavam querendo aula. Ah, eu não vou falar que pode me derrubar. Mas olha, mas me derrubaram. Então eu vou voltar aqui. Espera aí só um pouquinho. Não tem problema, tá? Isso acontece. Mas ontem eles me derrubaram umas 3 vezes, os danadinhos, mas foi sem querer também, porque o Skype ele é bem, deixa todo mundo bem à vontade, né? Por isso que eu gosto do Skype, né? Ele é muito acessível, né? Não tem frescurada. Então, aqui dentro do método TEACH, né? Você pode colocar, estou retomando aqui, tá? Dentro do método TEACH aqui, a questão, né? Você vai fazendo exercícios aqui. Você coloca, o que é esse garfo aqui desenhado, essa faca? É o quê? É o pano de fundo, para ele aprender a separar, né? Bom, comunicação alternativa é uma comunicação, é uma técnica que vai dar aqui possibilidade às pessoas a se comunicarem, a conversarem, né? Aí nós temos aqui, foi discutido na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tomou um corpo no século XX, mas teve um grande avanço no século XXI. Nós temos do Brasil, cada 2 anos tem um congresso aqui de comunicação alternativa. Eles lançam um livro, tudo. Eu tenho de 2 congressos eu comprei. Os 2 últimos eu comprei. Então, são vários artigos escritos aí por vários profissionais, tá? No Brasil, as bambambãs aqui é a Walter, a Deliberato, tá? Elas são as bambambãs, a Nunes também, né? Se eu não me engano, as 3 são mulheres, tá? Não vou lembrar bem agora. Walter eu sei que é. Então, que é o sobrenome, né? São as bambambãs aí. 2007 teve o segundo Congresso Brasileiro. O evento apresentou resultados muito positivos. Cada vez mais a questão da discussão, da comunicação alternativa tem crescido, mas pais, famílias de autistas, de pessoas que sofreram algum prejuízo na comunicação, estão se apoderando e utilizando a comunicação alternativa. Comunicação alternativa aqui, tá? Que pode ser chamada também de aumentativa. Então, a Universidade do Rio também se dedicou ao ensino da comunicação alternativa, através aqui de jovens com paralisia cerebral. Se vocês digitarem no Google, vocês vão achar uma infinidade de artigos, de vídeos. Há 5 anos atrás, olha como a coisa está rápida. Como está rápido. Ah, tá. Tá ok, Lore. Então, o que acontece aqui? A comunicação alternativa. 5 anos atrás, eu fui convidada para escrever um material para uma instituição, mas eu sofri. Claro, eu tinha a prática, mas eu precisava da parte teórica. Eu sofri para escrever. Então, como evoluiu? Ah, tá bom, meu amor. Não, eu entendi. Práticas inclusivas aqui. Então, a comunicação alternativa, ela consiste em quê? Num símbolo de recursos, de estratégias, de técnicas, de comunicação aqui, de habilidades existentes aqui. Então, pode ser com o estudante autista ou com outros transtornos, com outras deficiências. O que tem que ser feito aqui? Tem que ser feita uma análise, feito um diagnóstico, verificado se a família vai usar, se ele vai se adaptar, tá? Tudo isso. Então, é uma prática
que pode ser trabalhada a comunicação alternativa, tanto a nível clínico, quanto a nível educacional, no dia a dia. Outro dia eu baixei um vídeo sobre autismo de pais, né, de filhos autistas, que têm muita dificuldade em falar, tá? Muita dificuldade em falar, eles usando a comunicação alternativa. A inclusão aqui, a questão do professor de desenvolver diferentes técnicas, buscar sempre novos recursos, desenvolver aqui, ultrapassar os limites, acreditar nesse processo, tá? A comunicação alternativa, para ela ser implantada, deve ser feito um diagnóstico primeiro. As barreiras na comunicação, na parte da aprendizagem, nós temos que o quê? Ultrapassar. É necessário pensar na ótica do quê? Das especificidades de cada deficiência. Tá? Deficiência da linguagem, da comunicação, eu tenho que pensar na estratégia, no planejamento. Então, aqui tem alguns modelos. Se você digitar lá no Google, comunicação alternativa, sai tudo as figurinhas. Antes, você pode imprimir, fazer a colagem, tudo. Antes, nós tínhamos que fazer tudo em gráfica. Pense. Agora, nós temos aí tudo pronto. Então, você vai montar os painéis de comunicação de acordo com as necessidades reais daquele estudante, tá? Práticas inclusivas aqui, adaptações curriculares, o caminho para o atendimento, as especificidades aqui em relação à comunicação alternativa. Aqui é um vocalizador, então a área de tecnologia tem muita coisa, tá? Tem muita coisa aqui que nós podemos, tá? Que nós podemos utilizar. Claro que tudo custa dinheiro, né? Não é tão simples assim. Mas hoje já tem muito tablet, muitos celulares, muitos computadores já adaptados, tá? Então tem muita coisa aí. Existe uma equipe de engenheiros aqui no Paraná, no antigo Cefet, que agora é universidade, que eles pesquisam bastante sobre a questão da inclusão. Então, aqui a baixa tecnologia, né? Então, a alta tecnologia são internets, equipamentos, celular, computador, enfim. Baixa tecnologia é o desenho, a folha. Ó. Aqui são tabuleiros, pranchas. Então, eu posso criar um painel para ele. Tem um álbum. Então, tem criança que anda com o álbum na mão. Tá? Com o álbum na mão. Quando ela quer se comunicar, ela mostra a figurinha. Tá? Práticas inclusivas aqui. Trabalhar sempre com objetos concretos, fotografias, figuras, desenhos, símbolos, né? Pictográficos, ideográficos, aleatórios. Uso de ortografia, sempre caixa alta, né? Se ele tem problema aqui de leitura, utilização de gestos. Eu nunca esqueço que eu atendia uma menina, hoje ela já deve estar com uns 25 anos, ela tinha 15 anos. E ela não falava, né? Ela só fazia... E ela, meu Deus, eu levei um tempão para entender que quando ela fazia... era água. Eu quase não dava água para ela. Aí um dia eu sentei com a mãe foi me ensinando lá, né? Para eu aprender a lidar melhor com ela. Então, isso também é bom nós entendermos. Quando nós vamos trabalhar com práticas inclusivas, nós temos que pensar no PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. Eu tenho que estudar cada caso, tá? Eu tenho que fazer aqui o fluxo de escolha de material,
de ideias, construir o objeto, conversar com a mãe, com os professores, com quem convive com ele, com o estudante, né? Ele também tem direitos, tá? Ele também tem direitos aqui de escolha. Então, eu posso trabalhar com pastas de fichário, prancha temática fixa, prancha sobre a carteira, prancha frasal, prancha, né? Aqui eu acho, pasta frasal, prancha frasal. Então, a quantidade de estímulos aqui eu tenho que cuidar de acordo com a especificidade. Vou encher de figura, o aluno se confunde. Não, eu tenho que ir trabalhando gradativamente, tá? Eu preciso trabalhar aqui gradativamente aqui com esse estudante. Práticas aqui inclusivas, o Capovilla, é a base da socialização, a formação. Eu tenho que pensar na formação integral desse indivíduo. Aqui, ó, sobre alimentação, eu posso fazer um painel temático. Não, esse é sobre alimentação, esse é sobre higiene, a vida diária, esse é sobre leitura, esse é sobre lazer, esse é sobre filmes, enfim. Aqui, mesas com prancha, o avental, quem usa é a professora. Então, eu vou contar lá, eu vou explicar sobre botânica. Eu posso colocar aqui algumas comunicações sobre botânica. Aqui os computadores adaptados, que tem uma série de coisas, tá? As salas de recursos multifuncionais, elas têm lá os equipamentos e os computadores adaptados. Eu preciso pensar num trabalho interdisciplinar, num projeto com a comunidade, tá? Um trabalho com a família, formação dos profissionais, um ambiente com flexibilização, tá? E eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Deixa eu só terminar aqui. Só um pouquinho. A comunicação não apoiada, quer dizer, ele se vira, tá? E a comunicação apoiada, que ele precisa de ajuda. Tem muita gente, tá? Tem muitos profissionais, o psicólogo, assistente social, pessoas que trabalham nessa área da comunicação, fonos, médicos, que criticam a comunicação alternativa, tá? Que é isso, não, que não usam, porque pensam que nós temos que forçar a pessoa a falar que nós estamos criando uma bengala, tá? Então, é o que eu penso. Você vai trabalhando com a comunicação alternativa, com símbolos, com imagem, mas gradativamente você tem que ir forçando ele falar e você vai tirando. Mas existem casos graves que daí é só através de imagens e figuras. Bom, pessoal, a ecoterapia, tá? É um método terapêutico educacional trabalhado com cavalos. Aqui tem que ter um fisioterapeuta, um psicólogo. Então, você precisa fazer o curso, ter aqui a formação, tá? Além de tudo isso que eu falei, a questão aqui da prática, tá? Da prática de inclusão, nós temos que pensar que, tá? Que quem faz a diferença é o professor. Isso, a escola pode ter todos os equipamentos, tudo, mas quem vai fazer a diferença é o professor. Por quê? Eu cada vez mais estou vivendo essa experiência, tá? Eu tenho um estudante agora que ele está indo com qual disciplina que ele vai bem? A disciplina que o professor liga para ele, que o professor dá atenção para ele. Então, aqui, a inclusão, se o professor não é inclusivo, ele não vai atrás.
ele vai colocar barreiras. Ele vai sempre colocar barreiras aqui. Tá? Ele sempre vai achar, ai, não vai dar certo, esse menino tem problema. Então, nós temos que, na nossa proposta pedagógica, no nosso fazer pedagógico, nós precisamos o quê aqui? Ultrapassar o currículo, ir além das propostas aqui pedagógicas. É fácil? Não. Às vezes você tem lá 30 alunos e tem um que não acompanha. Tá? Qual o aluno que precisa do professor? Aquele que não aprende. Aquele que se vira, que tem autonomia, ele vai se virar. Ele vai se virar. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Eu já expliquei a média para vocês já, né? É 5 a prova e 5 as atividades. Quem é que queria falar, pode falar. Professora, mas aí não tem a nota da prova integradora lá? Do projeto integrador? Não, projeto vocês não têm. Ah, não, da prova. A prova, o que foi acordado, que vai ficar como uma... Só um pouquinho, deixa eu pensar. Vai ficar como um prêmio. Tá? Se vocês acharem que não, eu posso mudar. Eu posso colocar a prova como 5, tá? 4, os trabalhos, e 1, a prova integradora, tá? Vocês que mandam. Pode ser como, para mim, né? Pode ser como atividade extra, assim, ponto extra. Porque assim, nós tivemos uma reunião com a Dani, o Whats, tá? Ela deixou para combinar, Aham. Daí ela tinha sugerido, daí na aula passada eu comentei. Agora, se a turma achar ruim, fica como brinde. Daí eu incorporo na nota. Uhum. Tá? Beleza. Mas assim, ó, se vocês entregaram todos os trabalhos, é 5, tá? A prova também não é nada, eu pedi exatamente o que eu falei, né? Tem perguntas lá sobre, eu acho, eu não vou lembrar tudo, acho que é sobre as deficiências, tá? Sobre as deficiências, sobre a questão da superdotação. Eu perguntei de todos os assuntos alguma pergunta. Eu acho que eram 6 perguntas, deixa eu ver. Deixa eu só olhar aqui quantas perguntas eram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Eu acho que fica como brinde, né? Porque porque eu acho que fica como... Daí eu incorporo na nota, o ponto extra. A Dani mandou já as notas para vocês da prova? Ciências biológicas. Ainda não enviou. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, só um pouquinho. Eu recebi um arquivo aqui, eu quero ver se é. Esse computador, você abre muita coisa, ele começa a ficar demente. Ou nós que não temos... Deixa eu ver aqui. Olha, ela me mandou uma planilha aqui, mas eu não vou falar nada porque nem eu estou entendendo direito. Então, mas depois eu vou conversar com ela, mas é um ponto, tá? Então, é um ponto para cada um aí. Bom, deixa eu olhar aqui. Tarará.
Quantas questões são? Ah, então, a prova é igual à primeira, tá? São 4 questões objetivas e 2 discursivas. Tá? Então, eu perguntei aqui, todos os assuntos aí que eu falei hoje, sobre autismo, sobre altas habilidades, tá? Então, é a prova igual, no mesmo formato da última prova. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Nada? Eu vou parar aqui a gravação, tá?